Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa Casa de Oração, Centro Espírita Vicente de Paulo. Na noite de hoje nós vamos ter o nosso amigo Wellington Balbo, que vai nos falar de um tema bastante interessante do Livro dos Espíritos. Então, como sempre, para começarmos aqui a nossa live, eu vou chamar nosso amigo aqui, o Wellington, vou fazer a prece inicial, e em seguida a gente passa a palavra para o Wellington. Boa noite, Wellington, seja bem-vindo. Olá, Paulo. Prazer estar com vocês, os amigos do Centro Espírita Vicente de Paulo, a todos os internautas. Vai ser uma grande alegria, uma grande satisfação podermos falar sobre a lei de igualdade, uma das leis naturais trabalhadas por Kardec pelos espíritos. Muito bom, Elton. Então, estou vendo o pessoal chegando aqui, dando boa noite, né? Depois a gente mostra mais um pouquinho aqui. Então, vamos, como sempre, fazer a nossa prece inicial e, em seguida, eu já passo a palavra ao Elton aqui para a gente aproveitar o máximo possível do tempo dele, da sua Um prazer. experiência e do seu conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Vamos, então, elevar o nosso pensamento nesse instante, rogando a espiritualidade amiga, ao nosso anjo de guarda, aos espíritos amigos, familiares, protetores, os mentores das nossas casas de oração, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, que sempre nos ampara, nos protege e que nos concedeu a doutrina consoladora, que é o farol das nossas vidas, esclarecendo sempre a nossa mente e consolando os nossos corações, em particular nesses momentos difíceis da humanidade que vivemos. Agradecemos, mestre, pela oportunidade da reflexão, do aprendizado, e na noite de hoje, abençoe e ampare, possa intuir o nosso irmão Wellington na sua fala, na sua exposição, para que possamos refletir um pouco mais sobre esse tema da lei de igualdade, extremamente importante para todos nós, principalmente nesses tempos em que vivemos, onde esse tema tem se repercutido muito no contexto da sociedade. Obrigado, mestre. Que a tua bondade, teu amor, continue nos amparando, hoje e sempre, graças a Deus, que assim seja. Muito bom. Wellington, fique à vontade para se apresentar, para começar a dissertar sobre o tema. Eu vou estar por aqui, qualquer coisa você me chama e eu volto, tá bom? Combinado. Beleza, Paulo. Olá, meus amigos e minhas amigas. É uma grata satisfação poder estar aqui novamente na página, no espaço do Centro Espírita Vicente de Paulo. Eu, que sou de Bauru, na realidade eu sou de Cafelândia, interior de São Paulo, mas morei muitos anos em Bauru, morei mais de 30 anos em Bauru, toda a minha família está em Bauru, meus filhos estão em Bauru, e eu vim para Salvador já há 7 anos, estou aqui, mas compareci muitas vezes para realizar palestras no Centro Espírita Vicente de Paulo, deixei muitos amigos aí, então eu volto hoje de maneira virtual, essa ferramenta maravilhosa que nos proporciona podermos conversar, podemos dialogar, mesmo de longe, eu aqui de Salvador, vocês em todos os lugares do Brasil e do mundo. Então, essa ferramenta nos proporciona essa condição de podermos estudar um pouco sobre as leis naturais, essas leis que foram trabalhadas por Allan Kardec e pelos espíritos. E diante de toda a obra de Allan Kardec, de tudo aquilo que ele construiu em conjunto com os espíritos, as leis naturais, e hoje nós falaremos especificamente da lei de igualdade, eu penso que do ponto de vista moral é um dos temas mais importantes que nós temos. E por que que é um dos temas mais importantes que nós temos? Porque nós podemos aplicá-lo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida. Quando nós paramos e começamos a ler as leis naturais, falar sobre a lei do progresso, sobre a lei de igualdade, sobre a lei de justiça, de amor e de caridade, sobre a lei de adoração, nós entendemos a importância de colocarmos, de compreendermos essas leis e de aplicarmos elas no nosso dia a dia para que possamos melhorar como espíritos. Esse é o grande objetivo da nossa encarnação aqui na Terra, é melhorar como espíritos que somos. Muitas pessoas acham que nós reencarnamos para pagar dívidas, para pagar débitos,
mas na realidade nós reencarnamos para progredir. O objetivo do espírito é sempre o progresso, é sempre superar a si mesmo, é sempre vencer as suas limitações, é sempre conquistar virtudes, é sempre ampliar a sua maneira de ver a vida, de enxergar as coisas, de enriquecer-se, tanto intelectualmente quanto moralmente. Então, assim, o espírito vai se desenvolvendo. E a lei de igualdade, ela é uma lei muito curiosa, porque quando nós passamos os olhos pelo mundo, e uma amiga que ficou sabendo que eu falaria sobre essa lei hoje, ela me mandou até uma mensagem e falou, mas como você vai falar sobre lei de igualdade? Ela que não é espírita, como você vai falar sobre lei de igualdade se nós passamos os olhos pelo mundo e onde nós passamos os olhos, nós enxergamos desigualdades. As desigualdades do mundo, elas são gritantes. Olha, isso é um absurdo. Como é que você vai falar sobre isso? E eu falei, é um absurdo se nós levarmos em consideração uma visão materialista da vida. Se nós levarmos em questão apenas o aqui e agora, o hoje, esse momento, aí parece realmente que é um absurdo. Mas nós que somos espíritas, ou o espiritualista de maneira geral, ele necessita enxergar a vida sob esse prisma, sob o prisma da imortalidade da alma, e esse prisma vai colocando as coisas, vai encaixando essa questão da igualdade nos seus devidos lugares. Então não adianta nós olharmos as questões apenas com os olhos da matéria, não. Para poder compreender essa lei, é preciso ir além. É preciso olhar além dessa existência física, até porque as nossas existências, elas são solidárias. Aquilo que nós fizemos numa outra existência vai dando a conexão nessa próxima e na outra, e assim sucessivamente. Então não adianta olhar para o mundo dessa maneira, enxergando agora, já aqui, e achar que não vai ter desigualdade. Até porque nós somos seres com diferentes aptidões, com diferentes vocações, porque passamos por experiências diversas. Fomos criados por Deus a partir de um momento do universo e por conta do livre-arbítrio tomamos, todos nós, caminhos diferentes. Então, eis aí as nossas próprias diferenças. Eu que tenho um casal de filhos, a Olivia e João, e um enteado, que chama Pablo, no convívio com esses três jovens, eu vou percebendo como todos eles, criados de maneira muito parecida, têm vocações diferentes, fazem escolhas diferentes, e por isso os seus caminhos são diferentes. Assim nós podemos aplicar na nossa existência que nós veremos todas essas diferenças. O grande ponto do mundo, e que eu chamo a atenção, é que nós, mesmo aqueles que se dizem espiritualistas, estão enxergando a vida sob um foco puramente materialista. E aí a conta realmente não fecha, porque 2 mais 2 nunca vai ser 4, aí vai ser 5. A conta não vai fechar. Quando nós olhamos apenas o mundo sob o aspecto do ponto de vista material, não tem como essa conta da igualdade fechar. E olha que questão interessante, a 803, logo no início do capítulo, que Allan Kardec propõe para os espíritos. Então ele pergunta, todos os homens são iguais diante de Deus? Então veja que a preocupação de Kardec não é estabelecer uma igualdade material, uma igualdade aqui do mundo, não. Essa não é a preocupação dele. Ele quer saber se todos os homens são iguais perante Deus. E olha o que os espíritos respondem: sim, todos tendem ao mesmo fim, ou seja, todos nós reencarnamos, todos nós vamos aprender e todos nós chegaremos num momento em que atingiremos um nível altíssimo, tanto intelectual quanto moral, que atingiremos aí a qualidade de espíritos relativamente perfeitos. Então, todos nós tendemos para o mesmo fim. Essa igualdade é diante das leis de Deus. Ora, todos nós nascemos, crescemos e temos que morrer. O fato de um indivíduo ser mais rico ou ser mais pobre não vai eliminar a questão da morte física. Todos nós morreremos.
O filho do pobre morre, o filho do rico morre, o filho do negro morre, o filho do branco morre, o filho do asiático morre. Todos, absolutamente todos morrem, todos estão sujeitos a essa lei. As leis físicas, por exemplo, a lei de gravidade, ela está aí para todos. O sol nasce para todos. Diante das leis naturais, todos nós somos iguais, independentemente de classe social, independentemente do sexo, independentemente das nossas escolhas políticas e por aí vai. Todos somos iguais. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e vamos então caminhando, vamos nos desenvolvendo como espíritos. E aí os espíritos continuam aqui. Todos tendem ao mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. Com isso dizeis uma verdade maior do que pensais. Então, absolutamente, olha, veja a questão que envolve essa pandemia que todos nós estamos sofrendo. É uma prova coletiva para todo mundo. Todos nós estamos passando por essa situação. Isso daí é geral. Quando alguma coisa acomete uma nação, é para aquela nação toda. Quando uma nação mergulha, por exemplo, num problema econômico, numa crise financeira, aquele desafio era para todo mundo. E aí vocês dirão, mas aquele indivíduo que tem uma situação financeira mais confortável, ele vai passar ileso. Você que pensa, ele também tem as suas preocupações financeiras. E outra, isso se constitui a exceção. A regra é que aquele teste, é que aquele desafio é para todos, e aquele momento é apenas um retalho, é apenas um recorte na vida do espírito, na vida da nação, na vida do mundo, mas é para todos, é geral. Olha, quer ver, por exemplo, a prova da paciência. A prova da paciência é muito curiosa, porque ela é universal. Todos nós temos que passar pela questão da paciência. Nós esperamos 9 meses para nascer, esperamos mais ou menos, com diferenças, é claro, mas aproximadamente 1 ano para podermos falar. Passamos pela infância, adolescência, vida adulta, temos que esperar completar 18 anos para poder tirar a nossa carta de motorista, paciência. Vamos no banco, temos que esperar na fila, no sinaleiro, para lá no sinal vermelho, temos que esperar. A prova da paciência, ela é para todos, assim como a prova do perdão, assim como a prova da separação temporária dos entes queridos, assim como a prova da impermanência da vida e das constantes mudanças que ocorrem. Então, tudo isso é para todo mundo. Todos nós estamos sujeitos. Entra aí, reside aí justamente a lei de igualdade. E aí vem um comentário de Kardec. Todos os homens serão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural. A superioridade dos espíritos, ela vai sendo conquistada à medida em que ele se esforça, à medida em que ele se empenha para ser melhor. Então, se eu quero dominar uma determinada ciência, se eu quero dominar a matemática, por exemplo, eu preciso debruçar nos livros de matemática, aprender as suas teorias, os seus conceitos, praticar exercícios para que eu possa dominar aquilo. Mas aquilo foi fruto do meu esforço. E aí eu fico diferente de outras pessoas nesse ponto, porque eu sei mais matemática do que algumas pessoas, mas não porque Deus me deu essa aptidão natural. Eu conquistei mediante ao meu empenho, mediante ao meu esforço, mediante a minha dedicação. Eu me lembro daquele grande jogador, o Oscar, de basquete, quando iam entrevistá-lo e diziam assim: Oscar, você é o mão santa. E ele ficava muito bravo e com razão. Não, eu não sou mão santa, eu sou mão treinada, porque quando os treinos se encerram, eu fico arremessando mais de 2, 3 horas. Eu treino para conseguir ser diferente do outro, para conseguir ter essa categoria, para conseguir ter esse aproveitamento nos jogos, eu treino, eu me esforço, eu me empenho. Deus não deu absolutamente nada. Ele, por meio do esforço, foi se diferenciando dos demais. Então aí entra o componente da vontade do livre-arbítrio do indivíduo, que vai deixá-lo diferente.
Mas não foi Deus que fez isso, não. Foi ele que se diferenciou dos outros por meio de suas escolhas. Ele resolveu dedicar, ele decidiu dedicar um tempo maior da vida dele a um treinamento, a aprender uma determinada ciência, a aprender um outro idioma, e por aí vai. A gente pode aplicar isso em qualquer circunstância da nossa vida. E aí agora Kardec vai trabalhar com os espíritos a desigualdade das aptidões, que é mais ou menos o que nós falamos aqui. Olha só, na questão 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? E é justamente isso que nós falamos. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência, tem mais experiência numa determinada área do conhecimento, outros têm um pouco mais, outros têm um pouco menos. E, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Então, olha como os espíritos estabelecem aqui mais dois mecanismos. Então, essa diferença, isso que diferencia as pessoas, está no quê? Está na experiência que nós vamos adquirindo, que nós vamos conseguindo, e na vontade. Porque se o espírito não tiver vontade, ele não consegue crescer. Contra a vontade, absolutamente ninguém pode. Imagine a seguinte situação: o meu filho, que eu amo, está com sede, ele tem muita sede, o máximo que eu posso fazer por ele é levar-lhe um copo d'água. Eu, por mais que o ame, não consigo tomar a água e matar a sede dele, isso é impossível. É preciso o elemento da vontade para que ele pegue aquele copo, tome a água e mate a sua própria sede. Há coisas que, mesmo que eu ame muito, eu não conseguirei fazer pelas pessoas. E o mesmo compete a Deus. Deus não fará por nós aquilo que nós devemos fazer. Então, isso é fundamental nós nos fixarmos. Acharmos que Deus vai dar as coisas, que ele sai distribuindo beleza, que ele sai distribuindo habilidade, que ele sai distribuindo aptidão, nada disso. São conquistas do nosso espírito que vêm mediante ao esforço, ao empenho de cada um. A variedade das aptidões é necessária. E aí os espíritos aqui já entram, né, num outro ponto, falando da importância das variedades das aptidões, da necessidade disso, a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da Previdência no desenvolvimento, no limite de suas forças físicas e intelectuais. Ou seja, aquilo que eu não sei fazer, o Paulo sabe. Aquilo que o Paulo não sabe fazer, eu sei fazer. E assim nós temos o dinamismo da vida. Imaginem se todos nós soubéssemos fazer apenas uma coisa. Não daria certo. Nós não conseguiríamos essa harmonia, pelo menos uma harmonia que rege o mundo. Não daria certo. O mundo estaria um caos. Vocês poderão dizer, mas o mundo já está um caos. Eu não acho. Eu acho que o mundo, ele caminha, sim, numa relativa harmonia. Por quê? Porque cada um de nós dá a sua parcela de contribuição na medida de suas forças, na medida de suas capacidades, na medida daquilo que já conseguiu conquistar. Olha, nós, por trás do nosso sucesso, por trás das nossas conquistas, ao calo, ao esforço, ao suor de muita gente. Para que eu pudesse estar aqui fazendo essa live, batendo esse papo com todos vocês, eu coloquei essa camisa. Alguém fez essa camisa. Eu não sei como faz uma camisa, mas alguém fez essa camisa. Alguém trouxe toda essa tecnologia e disponibilizou para nós. Então vejam como as diferentes aptidões, elas casam e enriquecem o mundo. É por isso que nós devemos cada vez mais nos apaixonar pelas diferenças e não repelir as diferenças. É claro que é preciso, sim, afinidade de ideias, remar para o mesmo lugar, mas eu estou falando na questão de conjunto e de harmonia do mundo. Então nós vamos cada vez mais nos encantando com as inúmeras diferenças. Ora, o que eu não sei fazer, alguém faz. E assim o mundo vai caminhando, o mundo vai crescendo também. Essa é a grande questão. E aí os espíritos continuam. É assim que cada um tem um papel útil.
Depois, todos os mundos sendo solidários uns com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores, e que na maioria foram criados antes do vosso, venham aqui habitar para dar o exemplo. E aí os espíritos aproveitam essa resposta para dar mais um conceito. Os mundos são solidários. Nós não estamos destinados a reencarnar apenas aqui na Terra, como outros espíritos já mais evoluídos não estão destinados a viver apenas em seus mundos, porque os mundos são solidários e eles podem vir de vez em quando a reencarnar na Terra para nos dar exemplo. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas que vieram e deixaram um legado impressionante para a nossa existência e que nos facilitou, que trouxe progresso e que enriqueceu a todos nós. Então, os espíritos já deixam esse conceito. Até nessa questão, a interação dos mundos serve para que nós possamos nos desenvolver, possamos nos enriquecer nesse contato com os diferentes. Então, é por isso que a gente deve questionar muito quando falam assim: olha, a fila para reencarnar está grande. Pode ser que a fila para reencarnar esteja grande aqui na Terra, mas nós temos outros mundos que são solidários, que são semelhantes à Terra e que poderão nos receber para que nós possamos dar continuidade à nossa caminhada de progresso. Então, ninguém, absolutamente ninguém, vai ficar sem ter onde habitar, sem ter onde reencarnar, sem ter onde crescer, porque a fila está grande. Não existe apenas a Terra. E os próprios espíritos dizem isso. Existem muitos mundos semelhantes à Terra, em que atendem às nossas necessidades de evolução e que nós poderemos reencarnar nesse mundo para ali aprender e também dar a nossa parcela de contribuição. E aí os espíritos prosseguem, Kardec prossegue, na questão 805. Passando de um mundo superior para o inferior. Então, Kardec vai aproveitar essa deixa, Kardec vai aproveitar essa linha que os espíritos trouxeram, esse conceito, e ele pergunta, né, passando de um mundo superior a um inferior, o espírito conserva a integridade das faculdades adquiridas? Ou seja, será que ao sair de um mundo superior e reencarnar, né, e viver no mundo inferior, o espírito então vai se limitar ali por aquele mundo? Ele vai ficar ali na média dos habitantes daquele mundo? Como é que isso funciona? Como é que a gente pode acertar essas questões? E aí os espíritos respondem: sim, já o dissemos. O espírito que progrediu, ele não retrocede. Ele pode escolher, no seu estado de espírito, um envoltório mais grosseiro, conforme o mundo. Se ele vai habitar num mundo mais inferior ao que ele vive, à sua origem, vamos colocar assim, ele vai, então, ter um envoltório mais grosseiro, ou uma posição mais precária, porque isso é apenas um retalho, é apenas um momento na vida do espírito. Então, não é que a existência corporal ela não tenha importância. Claro, ela tem muita importância, mas tem a importância na medida de uma vida corporal. Na realidade, nós somos seres espirituais. A vida espiritual, ela precede e preexiste a essa vida física que nós temos aqui. Então, tudo sempre para lhe servir de ensinamento e ajudar o progresso. Então, olha o que os espíritos estão trazendo. O espírito, mesmo aquele espírito mais evoluído que reencarna num mundo inferior, aquilo lhe serve de ensinamento e também ajuda o seu progresso. Então, tudo caminha em harmonia. Aquele espírito diferente, aquele espírito mais experiente, que sabe mais, que avançou mais, independentemente de reencarnar como homem ou como mulher, ele traz ali toda a sua bagagem e coloca à nossa disposição. Ele também aprende, ele também cresce. Ou seja, tudo na obra de Deus tem uma finalidade, tem uma razão de ser. E aí agora a gente vai entrar num outro ponto que também Kardec tocou. Kardec não deixou a questão das desigualdades sociais de fora. Ele também bateu nessas questões. Mas por que um tem muito? Por que o outro não tem nada? Né? Como funciona isso? Quem é que rege essa relação? Como funciona?
essa questão, já que a lei de Deus é para todos, que todos sentem dor, que todos adoecem, que todos vêm, o corpo de todos vem morrer, são destruídos, como é que funciona isso, né? A questão das desigualdades sociais. E Kardec pergunta, Kardec viveu no século XIX, né? Então ele estava imerso ali naquelas discussões. Na questão 806, olha o que Kardec pergunta. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Então ele quer saber isso. E aí o que os espíritos respondem? Não, não é não. Ela é obra do homem e não obra de Deus. Então, o homem, por meio de sua organização social, ele vai, então, as coisas vão acontecendo, vão tecendo-se de uma tal maneira em que a desigualdade, ela acaba, de certa forma, acontecendo. Não é uma lei natural. Isso daí é uma obra do homem. O homem, movido pelo egoísmo, ele acaba, então, fazendo isso. Esse é um grande ponto para a gente refletir. E aí, Kardec pergunta, mas essa desigualdade desaparecerá um dia? Será que todos nós seremos iguais socialmente? E aí os espíritos respondem, de eterno não há senão as leis de Deus. Cada dia não havedes diminuir pouco a pouco, e essa desigualdade paulatinamente nós observamos diminuir pouco a pouco. O mundo já foi muito mais pobre do que é hoje. Aí vocês poderão dizer o seguinte, mas e a desigualdade entre os homens e as mulheres? Ela existe? Sim, ela existe, mas ela já foi muito mais acentuada. À medida que o homem avança, à medida que o homem progride, essas desigualdades elas vão sendo eliminadas, mas ainda assim fica a desigualdade do mérito. Mas não é dessa meritocracia que se diz aí, é a desigualdade do mérito no campo do esforço, como nós falamos lá anteriormente. Se eu quero aprender matemática, se eu quero me diferenciar de alguém nessa matéria, nesse assunto, nesse tema, eu preciso afundar as minhas caras no livro, eu preciso renunciar a muitas outras coisas para ficar estudando matemática, para saber mais sobre essa ciência, para me diferenciar das pessoas, então. E aí já se estabeleceu a desigualdade. Porque a desigualdade, nesse campo que nós estamos de evolução, ela é um produto do livre-arbítrio. A partir do momento que nós escolhemos, que nós tomamos decisões, que nós fazemos opções, nós criamos a desigualdade. Pegue toda a fortuna do mundo e divida para todos os seus habitantes. Cada um, vamos fazer aqui conta redonda, cada um vai ficar com R$1.000. Então, planificamos a economia, planificamos o salário, todo mundo vai receber R$1.000, pronto, e acabou. Em 30 dias, essa desigualdade social, ela já ocorreu. Por quê? Porque eu recebi R$1.000, o Paulo 1.000, a Célia 1.000, enfim, muita gente recebeu 1.000, todo mundo recebeu 1.000, mas eu gastei 200, economizei 800. O Paulo gastou 300, ficou só com 700. Essa desigualdade social já veio, já estamos aí na desigualdade. Por quê? Por conta das escolhas, por conta do livre-arbítrio. Então, essa desigualdade, ela é um produto do livre-arbítrio. Ora, eu escolhi dedicar o meu tempo, 30 minutos todos os dias, a estudar música. Vou estudar música. Ora, vou estabelecer uma desigualdade com quem não estuda música, com quem não conhece essa arte. Isso daí é normal. Então, essa desigualdade, ela vai sempre existir. Quando nós falamos, e aí nós precisamos reforçar esse conceito de igualdade, é igualdade diante das leis naturais. Agora, existe e sempre vai existir a desigualdade proveniente das nossas escolhas, que é uma desigualdade oriunda do livre-arbítrio. Ninguém pode mandar em nós, por mais que tentem, porque o nosso espírito tende a essa liberdade e nós faremos as nossas escolhas. E ao fazermos as nossas escolhas, quer queiram ou não, essa desigualdade ela já se estabelece. E aí os espíritos continuam. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se avaliarão pelo sangue, mais ou menos puro.
Não há senão o espírito que é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então nós avançaremos, nós progrediremos e chegaremos num momento em que olharemos absolutamente a todos como membros da nossa família, que é a família universal. Então eu não vou privilegiar um em detrimento do outro, eu vou olhar a todos de maneira igual. Mas isso é tema para uma outra conversa, para um outro debate, porque nós podemos ficar aqui horas falando sobre isso. Mas nós chegaremos nesse estágio em que olharemos absolutamente a todos como irmãos. E aí, Kardec prossegue. E o que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Porque essas condições sociais, essas condições socioeconômicas, elas são contingências existenciais, elas são contextos na vida do espírito, elas não são condições eternas. E muitas doutrinas materialistas tentam mudar o mundo à marra, quando na realidade o mundo não será mudado à marra por meio de qualquer revolução. O mundo será transformado à medida que os espíritos que aqui habitam compreenderem as leis naturais e a praticarem. Então, estar numa determinada classe social, condição socioeconômica, isso daí é apenas contexto, contingência existencial que vai embora. E Kardec quer saber isso, né? Ele quer saber o que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição. Porque aquele hoje que ocupa um cargo de liderança, de chefia, chamem como quiserem, amanhã ele pode não ocupar mais esse cargo, principalmente né, na rapidez, na fluidez hoje que as organizações andam. E aí os espíritos respondem: estes merecem o anátema, ai deles, serão oprimidos ao seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo que fizeram sofrer. Então, tudo com o objetivo pedagógico. O que os espíritos querem deixar claro com essa situação? A condição espiritual do indivíduo é aquela que vale, e não qualquer outra condição, que é apenas um momento na vida do espírito e ela vai embora. Ela passa, como passa tudo nessa vida. E fica o quê? Fica aquilo que nós de fato conquistamos. Então, na realidade, não existe de fato uma posição superior. Pode existir na hierarquia militar, pode existir numa empresa, pode existir numa sociedade que ainda trabalha dessa maneira, e a nossa sociedade trabalha assim. Mas ela não é uma condição eterna. Então, aquele indivíduo que reencarna como um patrão, um chefe hoje, amanhã ele poderá reencarnar como um subordinado, porque faz parte do contexto. Nós precisamos experimentar as mais diversas posições, as mais diferentes posições, para que possamos, então, aprender e também compreender as pessoas que estão ali dentro daquele círculo. Para que a gente possa, por exemplo, avançar, nós precisamos entender como funciona a vida de um lado, como funciona a vida de outro, como é reencarnar no Brasil, como é reencarnar nos Estados Unidos, como é reencarnar numa outra cultura, como é estar no universo árabe, como é estar na Europa Oriental. Nós precisamos nos desenvolver como espíritos e vivenciar todas essas questões diferentes para que a gente possa agregar todos esses valores e aí começar a entender aqueles que estão conosco como seres humanos. É aí que nós vamos, então, entrando naquilo que os espíritos falaram, a família universal. Mas não tem como saber isso se nós não experimentarmos, se nós não passarmos por essa experiência, reencarnarmos como homem, reencarnarmos como mulher, vivenciarmos todas essas questões, compreendermos as funções de um homem, as funções de uma mulher, e por aí vai, para que a gente possa crescer. E aí Kardec bate nessa tecla, ele insiste, na Revista Espírita, depois se vocês procurarem, vocês vão encontrar mais questões envolvendo a desigualdade das riquezas e tudo isso. Mas eles continuam aqui no Livro dos Espíritos. Então Kardec avança. A desigualdade das riquezas não tem sua fonte na desigualdade das faculdades
que dá a uns maiores meios de aquisição que a outros. Então, olha como Kardec vai propondo perguntas extremamente inteligentes para os espíritos para tentar compreender isso. Esse fenômeno, poxa, mas peraí, aquele cara ele não tem mais porque ele teve mais condições. Será que não é isso? Não pode ser por aí? E olha o que os espíritos respondem: sim e não. Quer dizer, pode ser uma coisa como pode ser outra. É impossível, absolutamente impossível, nós entendermos a complexidade das necessidades de progresso de cada um. E a velhacaria e o roubo, que dizes deles? Justamente o que eles estão falando. Quer dizer, aquele indivíduo que tem uma condição socioeconômica um pouco melhor, ela pode ser proveniente da velhacaria, do roubo, da corrupção, e por aí vai. Mas isso passa. Por quê? Porque é apenas um momento na vida do espírito. Julga de maneira equivocada quem pensa que esse indivíduo está aproveitando essa vida. Não, na realidade não. Ele está aproveitando no campo material, mas e no campo do crescimento interior, do crescimento íntimo, do progresso como espírito? Será que ele está aproveitando? Então, essa é a grande questão. E aí, aí Kardec prossegue. E a riqueza hereditária, ele está falando da herança, portanto, não é fruto das más paixões? E aí os espíritos respondem: que sabes disso? Estão dizendo justamente assim: não tem como nós julgarmos todas essas questões. Nós não temos a ficha reencarnatória das pessoas para saber as razões pelas quais elas estão nessa posição. Elas herdaram isso, aquilo ou aquilo outro. Não tem como nós sabermos. A mensagem dos espíritos é justamente essa, de prudência. Então, todas as vezes que nós vamos pensar, mas aquele indivíduo ele está naquela posição, ele não merece isso, o que nós sabemos da vida dele? Nós temos a ficha reencarnatória desse indivíduo? Olha, fulano está numa situação muito melhor do que a minha. Ele não merece. O que nós sabemos da vida dele? E será que eu considero um merecimento ter isso? Esse é o grande ponto. Remonta a fonte, dizem os espíritos, e verá se ela é sempre pura. Sabe se no princípio não foi fruto de uma expoliação, de uma injustiça? Pode ser. Nós não conhecemos a origem de tudo. Porém, sem falar da origem, que pode ser má, crês que a cobiça do bem, mesmo o melhor adquirido, os desejos secretos que se concebe de possuí-los mais cedo, sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga, e eu te asseguro que seu julgamento é mais severo do que o dos homens. Deus, então, vai levar em consideração a intenção do indivíduo. Qual é a intenção que ele tem? O que ele vai fazer com aquele bem? Ele vai destinar aquilo para onde? Para quem? Como ele vai mexer essas ferramentas, esses mecanismos? É a intenção dele. Pode ser até que a intenção dele, pode ser até que ele não consiga atingir os seus objetivos, mas se a intenção dele foi uma boa intenção, ele será então recompensado. A grande questão é: nós não temos como avaliar isso. Não temos como avaliar. Perde-se, essa origem ela se perde. Não dá, nós não temos a ficha encarnatória. E Kardec prossegue, porque ele queria trabalhar essa questão das desigualdades. Se hoje o mundo nós temos essas desigualdades, imagine naquela época, no século XIX. Se uma fortuna foi mal adquirida na origem, os que a herdam mais tarde são responsáveis? E olha a resposta dos espíritos. Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que outros fizeram. Tanto menos que podem ignorar. Mas fica sabendo frequentemente, uma fortuna não chega a um homem, senão para lhe dar oportunidade de reparar uma injustiça. Então, o que os espíritos estão dizendo? Quando o indivíduo acaba herdando alguma coisa, ou quando ele se coloca nessa posição, a vida de alguma maneira o colocou lá, existe um fim útil, existe um propósito. E esse propósito não foge ao progresso. Aí cabe a nossa reflexão. Por que que eu estou nessa situação? O que eu posso fazer?
O que eu posso fazer para melhorar as minhas condições de vida e também melhorar as condições de vida dos meus semelhantes? Será que é apenas para eu usufruir? Será que é apenas para gastar? Será que isso não tem um propósito? Será que o fato de eu estar assim, de uma maneira tão desigual, diante dos meus semelhantes, não serve para que eu possa ajudar as pessoas a também crescerem, a também desenvolverem? Então, olha que ponto interessante para a gente refletir. Até que ponto vai essa nossa vontade de fato, ajudar alguém, ajudar as pessoas, ajudar a nós mesmos? Até que ponto isso vai? O que nós podemos fazer? Então, quando nós temos muitas coisas, é motivo de reflexão. E a responsabilidade, ela é grande. Porque nós precisamos gerar progresso. Nós precisamos fazer com que as coisas andem, com que o mundo se movimente. Daí é uma responsabilidade. Então não dá para ficar parado. É preciso o indivíduo raciocinar, pensar, ponderar o que eu vou fazer com isso. O que eu posso fazer para diminuir esse ritmo de miséria em que o mundo está? É claro que eu não vou poder ajudar o mundo todo, mas e aqueles que estão mais próximos a mim? O que eu posso fazer? Então, essa é a grande questão. Quando cai algo em nossa mão, a pergunta: o que eu posso fazer para ajudar? Por que isso veio até mim? Ora, não veio sem algum propósito. Se eu considero assim, eu estou deixando nas mãos do acaso inúmeras situações. E aí os espíritos continuam. Bom para eles se o compreender. Se a fazem em nome daquele que cometeu injustiça, a reparação será contada para ambos, porque frequentemente é este último que a provoca. Então, ficam esses pontos para todos nós refletirmos. Por que nós não podemos, onde nós estivermos, no campo que nós estivermos trabalhando, lutarmos, batalharmos, nos empenharmos para irmos colocando, para irmos aproximando essa questão do mundo em que nós vivemos das leis naturais? Por que homens e mulheres, será que têm os mesmos direitos? Eu não estou falando de lei natural, porque na lei natural sim. Eu estou falando na questão jurídica, no direito. Será que homens e mulheres têm? E vocês dirão, sim, tem. Mas será que se eu trouxer isso para o campo subjetivo, será que tem mesmo? Estou fazendo uma pesquisa sobre o suicídio e eu estou entrevistando vários grupos sobre a ideação suicida. Estou entrevistando vários grupos. Eu entrevistei já o grupo dos homoafetivos, eu entrevistei o grupo dos idosos, eu entrevistei o grupo das mulheres. Por que agora o das mulheres? Porque, segundo alguns estudos, as mulheres, elas tentam, não que elas cometam mais suicídio do que os homens, mas elas tentam muito mais do que os homens. E eu fui distribuir um questionário para tentar entender, para tentar compreender. E uma das perguntas você considera o Brasil um país machista? Quero saber delas, quero saber das mulheres. Mulheres de diversos estados responderam. Mais de 230 mulheres responderam essa pesquisa. 94% das mulheres consideram. Por que será que elas consideram? Se nós estamos falando de leis naturais, todos, absolutamente todos, diante de Deus, temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, estamos subordinados às mesmas leis. Por que nós não tentamos nos aproximar dessas leis naturais e conferir as mesmas condições aos homens e às mulheres? Então, por que as mulheres sentem que o Brasil é um país machista? Por que será? É uma questão que fica para a gente refletir. Mas elas reclamam muito, dirão alguns, mas 94%, 95% das mulheres nessa pesquisa, por exemplo, nesse questionário, dizem isso. Elas se consideram desiguais nos direitos.
Mesmo que não seja, a lei trabalhista proíbe que uma mulher e um homem no mesmo cargo tenham salário diferente. Mas isso é na teoria, isso é na lei. Será que na prática isso se aplica? Elas não sentem isso. E por que não sentem? Por que não sentem? Esse é o grande ponto. E aí vai um esforço nosso, vai uma reflexão geral. Porque nascer homem ou nascer mulher é como eu já disse aqui várias vezes nessa live. É um contexto, é uma contingência, é uma condição muito rápida que o espírito vivencia aqui na Terra. Aquele que foi homem depois vai vir como mulher, aquele que foi mulher vai vir como uma, e vai trocando essas posições, elas vão trocando. Então, por que não corremos todos juntos, nos empenhando para aproximarmos isso? Para que quando alguém reencarne como mulher, ele se sinta bem, se sinta acolhido, sinta que ele tem as mesmas condições de um homem e vice-versa. Esse é o grande ponto. Então, eu estou falando com base em números. Não se trata de reclamação, mimimi, como costumam dizer. Eu estou falando com base nos números. É assim que elas sentem. No que tange aos homoafetivos, eles também sentem dessa maneira. Muito mais. Olha só, fiz a seguinte pergunta para essas mulheres. Você já pensou em suicídio? Tá? Mulheres, eu fui pesquisar num grupo aleatório. Não foram mulheres homoafetivas. Já pensaram em suicídio alguma vez na vida de vocês? De 230 mulheres, 52% já pensou em suicídio. É um número alto, mais da metade. Quando você vai para os homoafetivos, que acaba sendo um grupo ainda muito mais estigmatizado, muito mais discriminado, tanto homem quanto mulher, o número vai para 72%. Por que será? Porque eles não sentem que têm os mesmos direitos. Embora possam ter, na letra da lei, eles sentem que não têm. Eles não se sentem acolhidos. Então, essa sensação de desigualdade, e aí uma hipótese que eu levanto, estou estudando isso, muitas vezes produz essa vontade de sair da vida, de optar por exterminar a sua existência. E aí, curioso, quando você vai para o grupo de mulheres homoafetivas, a proporção vai para 82%. 82%. Quanto às mulheres, aí eu não sei a orientação sexual delas, está na faixa dos 52%. Nesse estudo, as mulheres homoafetivas sobem para 82%. E os homens, 53%. Homoafetivos agora. Mulher homoafetiva, 82%. Homem homoafetivo, 52%. Então, olha que questão. Olha que ponto interessante. Por que será? Por que que nós não tentamos nos aproximar dessas leis naturais que conferem os mesmos direitos e deveres a todos? Então, isso é uma tarefa nossa. É uma tarefa do homem que está aqui encarnado. E não dá para a gente jogar para depois. E não dá para fingir que o problema não existe, porque ele existe. E se as pessoas não estão se sentindo bem, a gente deve refletir o que levou a isso. Não dá para simplesmente malbaratar a dor do outro. Não dá. Então, por que que as pessoas, alguns grupos, entendem que têm menos direitos? Assim eles se sentem. Por que será? Fica essa questão para a gente refletir, para a gente ponderar, para nós fazermos as nossas análises. Será que nós somos agentes que procuram promover esse sentimento geral de igualdade? O que é bacana, muito legal, maravilhoso, quando nós começarmos a nos olhar, todos nós, como espíritos imortais. Eu vou respeitar aquele indivíduo porque eu vou respeitar. Não vou respeitar porque ele é homem, não vou respeitar porque ele é mulher. Eu vou respeitar porque ele é um ser humano, porque ele é um espírito imortal, porque ele é filho de Deus assim como eu. Então esse é o grande ponto. Então fica para a gente refletir. Se as leis naturais conferem igualdade a todos,
o porquê que nós ainda estamos distantes de conferir igualdade de direitos e também de deveres, porque nós não podemos deixar os deveres de lado para todos, de maneira igual. De maneira igual. Naquele princípio básico que os Espíritos nos trouxeram do forte atender o fraco, que também são questões momentâneas. Aquele que está forte hoje pode estar fraco amanhã e vice-versa. Então, meus amigos, fica aí o nosso recado. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma ponderação, a palavra está aí agora com o nosso amigo Paulo. Oi, Wellington. Muito bom, muito obrigado pela sua fala, pela sua reflexão, sempre muito bem ponderada, muito bem colocado, né? E é assunto para um seminário, né? Porque esse tema aí, ele abre um leque muito grande de reflexão e de questionamentos, né? Tem algumas perguntas aqui, ó, que eu vou começar das mais simples e depois a gente vai passando das mais complexas. Fica à vontade para você responder aí, tá? Tá, tranquilo. Deixa eu colocar uma aqui do Joel. Ele diz assim, na questão das aptidões, quando fomos criados... Quer que eu aumente a letra para você ler? Eu tô precisando usar óculos mesmo, viu, Paulo? Mas aqui eu encosto aqui. Pode ler. Se der para você ler. Tá. Na questão das aptidões, quando fomos criados, parece que alguns espíritos têm maior dificuldade em buscar o caminho do bem. Por que isso ocorre? Olha, é aquilo que a gente já comentou aqui, a questão, não diria que tem mais dificuldade, mas a questão do livre-arbítrio. O espírito, ele é criado simples e ignorante, ele começa a estabelecer as suas escolhas, ele vai fazendo as suas escolhas vão traçando o seu caminho, e muitas vezes esse caminho não sai como ele queria que fosse, e aí a situação aparentemente se complica um pouco para ele, mas vai depender dele retomar de novo esse caminho, as boas resoluções. Esse é o grande, é a beleza da vida. Nós podemos fazer as nossas escolhas, né? Nós somos, dentro de alguns limites, é claro, mas nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Então eu não vejo como que alguns espíritos têm dificuldade, porque se eu falo que alguns espíritos têm dificuldade, está de alguma maneira pressupondo que eles têm, que outros têm privilégios que esses aí não têm. Então, as dificuldades e as facilidades são as mesmas para todos. As dificuldades que surgem no caminho, elas são oriundas do livre-arbítrio, das escolhas que nós acabamos fazendo. O sujeito chega lá aos 70, 80 anos da vida dele e fala, puxa, o que eu fiz da minha vida? É só ele olhar para trás e vasculhar as suas escolhas. Ele tinha opções, nós sempre temos escolhas. E não escolher também é uma escolha. Porque a vida faz essa escolha por nós. Perfeito. E aí, complementando também esse raciocínio que você colocou no começo da palestra, né? As emigrações, como a dos espíritos capelinos, são fatores importantes para que a lei de igualdade possa ser melhor compreendida ao longo do tempo? É como os próprios espíritos colocaram, né, Paulo? Os mundos são solidários. E nós estamos, então, em constante interação com os diversos mundos. Nós mesmos podemos reencarnar em outros mundos, outros espíritos reencarnar aqui. Há um relato na Revista Espírita que eu acho muito interessante, quando Kardec pergunta se espíritos inferiores poderiam reencarnar num mundo superior ao seu estágio evolutivo. E aí São Luís responde que sim, que pode. E aí ele narra um caso de um garoto que era um espírito que estava nas suas primeiras reencarnações. Ele veio reencarnar na Terra e ele acabou assassinando de maneira muito cruel 5 crianças sem nenhum tipo de remorso. Ele trancou as crianças num baú e asfixiou as 5 crianças. E aí ele vai dar um exemplo. E aí São Luís explica, fala, olha, esse aí é um espírito que está nas suas primeiras encarnações. Ele é um espírito ainda muito jovem, muito inexperiente. Então, essa troca constantemente acontece. Tanto nós podemos encarnar em mundos um pouco mais
evoluídos, inclusive, ou em mundos inferiores. É claro que é exceção, mas pode acontecer. E é como nós nos sentiríamos. Imagina como nós nos sentiríamos num mundo mais evoluído, num mundo em que os espíritos já superaram essas más paixões, no mundo em que os espíritos já não se, eles têm ainda provas a passar, eles têm ainda muita coisa a progredir, mas eles já não sentem as más paixões. Eles não têm inveja, eles não sentem raiva, e nós chegamos num mundo desse. Como será que nós nos sentiremos? Será que a gente ficará bem num mundo desse? Ou será que nós nos sentiremos um peixe fora d'água? Há que se levar em consideração isso também. É uma festa em que você deve de terno e você aparece de bermuda e camiseta. Como é que você vai ficar se sentindo diante daquele lá? Será que você vai ficar se sentindo deslocado? Então, os espíritos eles estão em constante interação. Tanto podem reencarnar em mundos inferiores, quanto também, a exceção, em mundos superiores, e assim vai. E assim nós vamos crescendo. Muito bom. Eu vou colocar uma pergunta aqui, depois tem mais 2 ou 3 no mesmo contexto, tá? Então, não, pode ficar à vontade. Tá, então, sobre as desigualdades sociais aqui. Sobre as desigualdades sociais, parece que muitos movimentos políticos, ideológicos, se apropriam de causas sociais com aparente busca de igualdade, da igualdade social. No entanto, o tempo passa e vemos apenas a miséria e desigualdade aumentar. Como entender isso do ponto de vista espírita? Sobre as desigualdades, parece que muitos... o movimento espírita, ele, de certa maneira, acabou sendo invadido por militantes políticos partidários que querem querem entrar na doutrina espírita para estabelecer alguma coisa na marra dentro dos conceitos espíritas. Mas os espíritos são muito claros. A doutrina espírita, ela não veio aqui promover nenhum tipo de revolução, mas ela veio trazer ao homem a educação para que o homem se transforme, e toda mudança ela será gradual, ela será uma mudança paulatina. Muitas vezes esses movimentos falam que se Kardec estivesse encarnado, ele diria: fora da justiça social não há salvação, e não fora da caridade não há salvação, o que é um equívoco. Na realidade, a justiça social, ela está dentro da caridade. A caridade, conforme traz Kardec, conforme entendiam os espíritos, ela compreende uma gama muito grande de coisas. E o espiritismo, ele também não coaduna com nenhum tipo de movimento político nem ideológico. E isso o próprio Allan Kardec traz, dizendo que assuntos de ordem econômica, de ordem política e de ordem religiosa devem ser evitados dentro dos círculos espíritas, para que não se cause dissensão. Então, todos aqueles que querem estudar a doutrina espírita dentro de doutrinas materialistas, de doutrinas que enxergam apenas o aqui e agora, eles estão equivocados. A doutrina espírita não veio para trabalhar essas questões. A doutrina espírita veio para trabalhar o homem, a essência do indivíduo, o progresso intelecto-moral das pessoas. E a partir do progresso intelecto-moral das pessoas, as pessoas modificam as instituições. Ou seja, homens melhores, instituições mais saudáveis. Homens piores, instituições que não são boas. Então, a gente deve refletir muito, deve pensar muito, deve ponderar muito quando alguém chega com esse tipo de assunto, com esse tipo de tema sobre desigualdade social, justiça social, querendo colocar algumas pautas que não são espíritas dentro da doutrina espírita. E isso está ocorrendo muito no movimento espírita, o que eu lamento bastante. Perfeito, Elton, concordo plenamente com você, muito bem colocado. Kardec, na Revista Espírita, de 1862, faz menção a isso, né? Exatamente o que você falou, que o objetivo da doutrina é reformar a criatura humana, para que aí sim, a sociedade estando melhor, nós possamos ter homens de bem, mulheres de bem, né, lá representando a sociedade como um todo, mas jamais
colocarmos pautas partidárias dentro do movimento espírita, dentro da doutrina espírita, né? As instituições devem ser partidárias, né? Hoje aí, você tem... desculpa, perdão, Paulo, pode... Eu ia mostrar outra pergunta, mas pode continuar. Não, eu só ia completar. Hoje você tem movimentos tentando colar, tentando atribuir a pecha, tentando fazer o link entre espiritismo e socialismo, espiritismo e marxismo. E o espiritismo não tem absolutamente nada a ver com essas doutrinas. Essas doutrinas, elas são doutrinas materialistas. Elas pensam o mundo aqui, agora, nesse momento. E o espiritismo trabalha com a imortalidade da alma, com as existências solidárias. O espiritismo não fica preso apenas nesse mundo. O espiritismo não trabalha com revolução, mas com transformação. Sim. Nesse sentido, aqui tem um comentário do Augusto César, ele diz assim: para os marxistas, a desigualdade é fruto do capitalismo. E aí a Célia Aldegalega diz assim, aqui uma pergunta, né? Mas as escolhas e o exercício do livre-arbítrio não serão condicionados muitas vezes pela desigualdade social? Boa questão, Célia. Sim, de fato, muitas vezes o livre-arbítrio ele está aí colado na questão das desigualdades sociais. Aquele indivíduo que nasce vamos dizer assim, e coloque uma aspas aí, num berço de ouro, ele terá escolhas muitas vezes diferentes daqueles, por exemplo, que nascem no bairro, e eu trabalhei nesse bairro já aqui de Salvador, por exemplo, no bairro de Águas Claras. Ali no bairro de Águas Claras, é um bairro de uma situação socioeconômica muito difícil, muito complicada, e muitas vezes aquela condição social, ela coloca ali o indivíduo para ter que fazer escolhas que não são lá escolhas muito fáceis. Então, ele vai escolher ou trabalhar para ganhar um salário muito pequeno, muito baixo, ou ele vai trabalhar como avião do tráfico. Mas eis aí que ainda o próprio Allan Kardec vem em nosso socorro e traz que pode ser uma escolha do espírito renascer num meio difícil, em que ele possa, então, por meio da vontade, superar essas tendências. Mas, de fato, a gente não tem nenhuma dúvida disso, que as condições sociais, elas influenciam, sim, nas escolhas que o indivíduo deve tomar nas suas resoluções. A gente não pode afastar a influência que o contexto social ele exerce, porque ele exerce uma influência muito grande. O grande ponto é que não é apenas o contexto social que exerce influência. Ele exerce influência, mas não é apenas ele. Tem inúmeras outras variáveis. Perfeito, Deve-se lembrar também, né, que, como você falou, é a aprovação do espírito, né? Superar as dificuldades daquele meio para que ele possa sair dali moralmente mais evoluído. E não ceder às tentações e muitas vezes cair em discursos vitimistas de que a sociedade o oprime ou algo do tipo, então está justificado todo tipo de conduta equivocada, né? Olha, é uma situação... Eu trabalhei 3 anos nesse lugar e é um lugar muito difícil. Eu via, muitas vezes, a vida desses jovens e é uma vida muito complicada, porque ficava complicado para eles até poderem frequentar a escola. Porque se ele sai do lugar que ele mora para frequentar a escola que fica ali 2 quadras, 3 quadras da casa dele, mas é numa outra rua e tem essa rixa de rua para outra, ele pode ser, inclusive, morto. Então, realmente não é uma vida muito fácil. Mas aí é mais uma situação para o espírito exercitar a sua capacidade, o seu empenho. É apenas um contexto existencial. Aquilo vai passar. Amanhã poderemos ser nós a estar nessa situação. Quem pode dizer que não? Poderemos ser nós a estar, se já não estivemos numa existência pretérita. Sim, é importante deixar aqui, claro, que você falou, né, não estamos julgando, De jeito nenhum. Você está fazendo análise, sabe, obviamente, das dificuldades e entende que muitas vezes o espírito sucumbe e acaba se entregando a isso. Eu queria colocar uma questão para você pensar, não para agora, mas para o futuro. Você já percebeu que nesse tipo de comunidade, nesse tipo de ambiente, o índice de suicídio é praticamente zero? De homicídio mas de suicídio ele é praticamente nulo. Né? Você encontra esse tipo de atitude
nessas comunidades, nesse tipo de espírito. Não é interessante isso, né, para a gente pensar? Curioso, é curioso. É um tema que eu quero me aprofundar nele, viu, Paulo? Eu quero Uhum. me aprofundar nele, mas é curioso mesmo. É, As pessoas, elas não sei se cogitam, se pensam, se passa isso pela cabeça, mas de fato os números eles é muito mais homicídio, né? Existem nesses locais, é muito mais do que o suicídio. sim. Bom, então, continuando mais ou menos nesse tema aqui, questão um pouco polêmica aqui, vamos trazer à luz ao espiritismo aqui para essas questões que eu acho que são interessantes da gente falar, né? O politicamente correto é algo presente na sociedade atual que parece buscar essa igualdade entre os indivíduos, né? No entanto, parece que esse ideal, aparentemente bom, tem também um teor escravizante, ditatorial, que parece ser o elemento segregador às avessas. Poderia comentar um pouco sobre isso? Ou seja, parece que o politicamente correto tem uma proposta boa, mas no fim das contas está mais separando do que unindo, né? Está mais fazendo barulho, É, eventualmente fazendo o que deveria fazer, né? unindo. Eu acho, olha, então, sabia que trabalhando esse tema, fazendo essas pesquisas e conversando com muita gente, eu vejo que, como é que eu posso falar? Algumas coisas, eu acho que a pauta é legítima. Eu acho que a pauta, as pessoas sofrem. Por exemplo, os homoafetivos, as mulheres, eles sofrem. Eu só acho que a coisa ela é direcionada de uma maneira que de fato acaba criando uma divisão, acaba criando uma divisão. Mas esse sofrimento esse sofrimento. A gente tem que procurar coibir algumas coisas. Eu tive a oportunidade, Paulo, de escrever um livro, foi até publicado pela editora SEAC, Espiritismo Atual e Educador, e que eu falo sobre a questão do bullying. Lá atrás tem muitos anos já, né? Nem se falava tanto sobre bullying ainda, porque machuca muito, machuca bastante. Não é realmente mimimi, mas aí eu falo também das loiras, falo dos negros, falo dos gordinhos, enfim, falo uma série de questões e machuca. A gente tem que tomar alguns cuidados com algumas piadas. Eu não diria que é uma censura, que deve tomar cuidado porque machuca, de fato machuca. O bacana é quando nós dois rimos, não quando um ou quando uma multidão ri de uma pessoa. O gostoso, o legal do humor, da piada, do que quer que seja, é quando a gente ri junto. Aí é o bacana. Então, eu acho uma pauta legítima. Agora, há, há uma captura e uma patrulha que, de fato, acaba separando, acaba segregando. Eu penso que essa questão do politicamente correto, ela poderia ser trabalhada de uma maneira um pouco mais inteligente. A comunicação ela poderia ser feita de uma outra forma. De uma outra forma. Eu acho que é uma comunicação mal feita. Quer ver? Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, um grupo desenhou aquela foto, né, da Santa Ceia, como se Jesus e os discípulos, os apóstolos, estivessem ali em clima de orgia, todos eles transando um com os outros e tal, aquela coisa toda, né, para provocar os cristãos, no caso. Então, veja, né, você vai pegar uma pauta para tentar se defender, mas atacando o outro. Então, esse é o grande ponto. A comunicação ela é feita de uma maneira. É muito mal feita. Né? Esses movimentos identitários, e por incrível que pareça, né, foram capturados, aí agora está entrando um pouco no viés político, pelos marxistas, mas na realidade são movimentos liberais. Né? São movimentos liberais, eles querem a liberdade, eles querem poder se mostrar tal qual são. E, e é curioso, mas se comunica muito mal. Se comunica muito mal. Poderia agir de uma outra forma, de uma outra maneira. Mas é uma pauta que eu acho válida porque machuca muito as pessoas. Uhum. Machuca mesmo. É importante você falar isso, velho, porque é exatamente isso, né?
a gente tem que chegar ao equilíbrio, né? Então, aquele exagero, aquele abuso que existia, que ofende, que machuca, precisa ser trazido para um contexto melhor. Mas a forma que estão fazendo é exagerada também, é agressiva também. É virulento. Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu, Paulo, eu joguei futebol, eu venho do meio do futebol, tá? Então, no futebol, é a coisa mais normal do mundo você falar assim para um zagueiro que é negro: ô negão, passa essa bola aí. Isso é normal, está dentro daquele contexto. Percebeu como é a intenção? Então, se alguém partidário desses movimentos vê uma situação desse tipo, vai te chamar de racista, quando na realidade você não está sendo racista, porque aquele indivíduo, ele joga no mesmo time que o seu e é até seu amigo, ou quanto, né? Então tem isso. Esse é o exagero que eu falo. A gente tem que ficar de olho na intenção do indivíduo. Se a minha relação com você permite que eu faça isso sem você se sentir ofendido, normal, porque não vai causar nenhum tipo de dor, não vai trazer nenhum tipo de constrangimento. É a nossa relação que deve ditar esse ritmo, e não um grupinho que quer ditar como você deve fazer ou como você não deve fazer. Então, a minha relação com o Paulo permite, eu tenho essa intimidade com ele, eu tenho essa intimidade com aquele zagueirão, isso faz parte. O problema é que um grupo pega isso e acaba fazendo um alarde muito grande. Mas a pauta em si, a essência dela é válida, porque machuca muito. Uhum, ótimo. Bom, Elton, ainda falando um pouquinho disso, né? Aqui, Elton, essa vontade de desistir da vida que você comentou sobre os homens homoafetivos, não tem mais relação com o psiquismo próprio de cada um do que propriamente com o preconceito? Porque se reencarnaram nesse meio, isso constitui uma prova e expiação para o indivíduo. Eu acho que aqui, mais novamente, a questão da influência do meio, né, de como o indivíduo reage em relação a isso, né? Olha só, o suicídio ele é um fenômeno multifatorial. Dificilmente o indivíduo ele vai atentar contra a própria vida por apenas um motivo. Existem vários fatores. É claro que existe um start, aquele, né, o momento crucial em que muitas vezes ele, num impulso, acaba tirando a sua vida. Ou quando o próprio Kardec traz a prova, o indivíduo reencarna para passar por aquela prova do suicídio. Mas o que acontece com eles, e foi até uma das perguntas que nós fizemos, eu fiz foram 12 perguntas, tá, para o grupo dos homoafetivos, mas duas me chamaram muito a atenção. Então eu perguntei o seguinte: você teve conflitos íntimos? Se ele teve, a esmagadora maioria disse que sim. Então já entra um componente que a gente pode chamar de fator que não protege, de fator de risco, ok? Então esse componente ele é um componente complicado, é um fator de risco, né, dele enfrentar esse conflito íntimo. Uma outra pergunta que nós fizemos: se ele sentiu preconceito, discriminação. A maioria diz que sim, mais um fator de risco. E aí, um outro ponto: você sentiu essa discriminação por parte da família? Quase 100%. Em torno de 98% disseram que sim. Então, aí, mais um outro fator de risco. Juntando tudo isso com diversas outras questões, acaba levando o indivíduo a cogitar de sair da vida, né, de exterminar com a sua existência. Então tá tudo dentro de um pacote. Agora, a família, ela é um fator de proteção muito importante. A família é fundamental. O acolhimento da família é fundamental. O indivíduo poder ser tal como ele está, porque nós não somos nada, nós estamos tal como ele está. Na família, é fundamental ele poder se manifestar dessa maneira. Para um outro grupo, a pergunta que nós fizemos é: por que no momento, o que te faz não cometer o suicídio quando você está em crise? E a maioria das pessoas respondeu o seguinte: a minha família e o meu animal de estimação. O apoio que ele recebe da família, o cuidado com o animal de estimação. Olha a família de novo aí. Aí a gente vai lá para o livro dos Espíritos, e os Espíritos nos dizem: eu preciso apertar os laços de família, porque se os laços de família se afrouxam, o egoísmo acaba aumentando, recrudesce o egoísmo.
Então, então são todos fatores de risco. Se eu tenho todos esses fatores de risco, eu preciso apertar os fatores de proteção. A família é um fator de proteção. Então a família ela não pode discriminar. A família ela tem que acolher. A família ela tem que acolher. O indivíduo na família, ele precisa se manifestar tal como ele está, sem medo de represálias, sem medo de discriminação. Esse é o grande papel da família e as famílias devem se conscientizar, devem olhar o outro como um espírito imortal que tem as suas necessidades, que passa por problemas, que tem as suas vitórias, mas também tem os seus fracassos. A família precisa acolher. É claro que não que ser homoafetivo, estar homoafetivo, é um fracasso. Longe disso. Só estou dizendo que, diante dos inúmeros dramas e das dificuldades, por estar numa condição diferente da maioria das outras pessoas, a família precisa, então, acolher muito mais, porque esse, sim, acaba aumentando o risco, é um fator de risco. Então, não é só a questão do psiquismo do indivíduo, mas uma série de outras questões. A Perfeito. somatória dela. Ótimo, muito bom. Tem uma pergunta do Joel aqui que remonta um pouco bom, acabaram as perguntas sobre esse conflito social e tudo mais. Tem mais perguntas e comentários agora, mais gerais, né? O Joel faz uma pergunta aqui, interessante até, né? Os espíritos de primeira classe são iguais? E aqui eu queria já colocar a lenha na fogueira aqui, Wellington, né? Existe uma hierarquia entre os cristos? Poxa, sabia que tem uma mensagem na Revista Espírita, depois digita lá no Google que você vai achar fácil, os Messias do Espiritismo. É bem bacana dar uma lida naquela mensagem. Olha lá, os espíritos de primeira classe. Então ele está falando, vamos lá, de segunda classe, primeira classe, primeira ordem. Olha só. Eles não sofrem, estou aqui com a escala espírita, tá? Não sofrem influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Classe única, percorreram todos os graus da escala e se despojaram da impureza da matéria, tendo alcançado a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais que suportar provas e expiações. Eles não são iguais. Eles não são iguais. Cada espírito é uma individualidade. Eles atingiram o grau máximo. O fato deles terem se despojado de todas as más paixões, de toda a influência da matéria, não quer dizer que eles sejam iguais, porque eles têm as suas próprias individualidades. Mas eles atingiram o grau máximo a que um espírito pode atingir. Uma analogia, grosso modo falando, qual é o maior cargo, né, o maior posto do exército? É general de exército, né? Eles atingem esse posto, todos eles, né? Os generais que chegam a esse posto, e eles são todos iguais? Não. Cada um guarda ali as suas aptidões, cada um guarda as suas virtudes, cada um tem as suas questões muito pessoais. Então, eles não podem ser iguais, porque senão você fundiria num todo, e a individualidade é uma questão primordial. Uhum. Existe aí também palestrantes espíritos, inclusive o Haroldo Dutra fala bastante disso, né, que talvez exista até uma escala, eu acho que a pergunta foi nesse sentido, né, Wellington, de hierarquia, né, tipo, Jesus continua evoluindo, existem espíritos que estão numa hierarquia superior a Jesus ou algo semelhante, né? Olha, o que dizem os espíritos é o seguinte, que no próprio livro dos espíritos tem esse conceito, que a questão que envolve a evolução, ela é quase infinita. Então, você tem ideia do que seja algo quase infinito? Ela é quase infinita. Tem situações que nós ainda não conseguimos compreender, não conseguimos mergulhar e saber com exatidão. Será que Jesus continua aprendendo, continua crescendo, continua evoluindo? É um bom ponto aí para todos nós pensarmos. Não é pelo fato de ter. Agora, se ele atingiu o grau máximo, será que tem mais alguma coisa? Atingir o grau máximo não quer dizer necessariamente que você deixe de aprender, você deixe de descobrir. Quer dizer que dentro daquilo que nós conhecemos aqui na Terra, aquele espírito atingiu
o maior grau evolutivo. É uma questão que dá para a gente debater bastante, viu? Melhor não pensar nisso, que senão a gente vai É, ter com coisa que está muito longe da gente ainda, né? vai longe, vai longe, vai longe. Muito bem. Aí tem outra pergunta aqui. Ouve-se que o amor de mulher, mãe, mais se aproxima do amor de Jesus. Por que essa mulher precisa reencarnar como homem? Eu acho que na realidade, o amor de mulher, ele é um simbolismo, né? Traz aí algo de simbólico. O amor de mãe, ele pode ter também experimentado por alguém que seja pai, por alguém que seja tio, por alguém que seja primo, por alguém que seja irmão. Isso daí é um simbolismo. Quando nós vamos crescendo, quando nós vamos conhecendo de fato, descortinando as leis naturais, que nós vamos avançando dentro da hierarquia dos espíritos, nós vamos amar cada vez mais e vamos ter esse amor que simbolicamente chamam aí de amor de mãe, né, para deixar aí muito claro que é um amor por excelência. Porque, de fato, se a gente for fazer uma observação sem aprofundar muito, mas uma observação muito superficial, quem se mantém ali do lado da criança, cuidando, não abandona, está sempre junto, é a mãe. Dificilmente você vê um pai, hoje parece que a coisa está mudando um pouco, mas em geral é a mãe. Então, por isso que se convencionou a falar do amor de mãe, a mãe que não abandona os filhos. Mas esse amor, ele está aí disponível para todos os espíritos, para todos eles, independentemente se nós estivermos reencarnados como mulher ou como homem, a gente pode, a depender do nosso esforço, adquirir esse tipo de amor, e não apenas pelos filhos, né, mas por todos. Uhum. Vale lembrar também, Arthur, né, que o espírito precisa ter a experiência do masculino e do feminino para atingir a perfeição, né? Quando ele reencarna no psiquismo feminino, ele vai aprender algumas coisas, né? E talvez há a probabilidade de desenvolver maior esse amor, né, do feminino, da sensibilidade. Mas vale lembrar também que existem mães que matam, que abortam, que assassinam, né? Exatamente. Espíritos não é porque são mulheres, que estão como mulheres, né? Que já estão próximos do amor. Precisa da experiência diversa para também desenvolver objetividade, racionalidade, enfim, o contexto do masculino, né? Por isso Jesus é considerado pela Joana de Anjos o homem integral, e o homem aqui no sentido bíblico, né? Ser humano, porque ele comporta ali todas as conquistas do feminino e todas as conquistas do masculino, né? Então, é necessário que o espírito faça esse translado, né, do psiquismo masculino e feminino, para ir complementando, né, e sedimentando isso lá na frente, tá? Tem aqui um comentário, eu vou colocar primeiro do Augusto, depois eu vou colocar da Célia. Augusto coloca que, além do amor materno, é preciso levar em conta que existe um instinto materno presente, inclusive, entre os animais, né? Boa, Augusto, muito bom. E aí, fato, voltando para a questão aqui, a Célia comenta, né, que aquilo que a gente estava conversando antes, o espírito pode escolher um contexto existencial, pode prever a probabilidade de encontrar dificuldades, oposições, adversidades, agressões, mas não pode saber as opções daqueles com quem vai se relacionar, nem daqueles que serão decisores, porque também eles fazem suas escolhas e exercem o seu livre-arbítrio. Perfeito, Célia. Perfeito comentário. Não tem como nós termos gestão sobre o comportamento dos outros, sobre a decisão dos outros, e a decisão dos outros acaba nos afetando também, né? Isso daí é o fato de nós estarmos num mundo de prova e de expiação. A decisão do outro, ela pode também nos afetar, e nós acabamos sofrendo as consequências de tudo isso, mas são contingências dessa existência física. Mas muito, muito bom, muito pertinente esse comentário, porque cada um faz as suas escolhas, mas a gente não gerencia a escolha do outro. Não tem como. São contingências da própria aprovação, né, Wellington? É importante a gente falar aqui que muito boa observação da Célia, né? Mas para a gente também não cair naquela coisa de que o outro é sempre culpado, né? Pelas minhas atitudes.
isso, porque vou invocar aqui o Sartre, que diz isso, né? Não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com isso. E aí é que está a aprovação do espírito. Escolher reencarnar no meio onde as pessoas podem ser doidas, malucas, desequilibradas, né? Chama-se isso de Terra, se quiser, planeta Terra, por exemplo. Né? Um sanatório, uma escola abençoada, um hospital, enfim. Exatamente. Né? Mas aí, esse é o grande desafio posto para a gente. Não é o que o outro vai fazer, é como eu vou absorver, como é que eu vou compreender aquilo, como que eu vou trabalhar aquilo dentro de mim, né? E a gente percebe no contexto da evolução do espírito que normalmente a gente sucumbe a esse contexto de fora para dentro, né? Até que chega o momento onde a gente vai aprender que eu tenho que trabalhar essas coisas dentro de mim para que isso fora não me afete mais, né? E esse é o grande desafio posto para o espírito, né, Wellington? Esse é um baita desafio. É um baita desafio, porque leva-nos a compreender a importância de nós termos gestão sobre o nosso comportamento. Diante de tudo aquilo que nos fazem, nós temos uma gestão sobre o nosso comportamento. Se eu não posso controlar o outro, eu posso controlar a minha maneira de agir ou de reagir àquilo que me fizeram. Nesse texto, Os Messias do Espiritismo, que está lá na Revista Espírita, tem um comentário muito interessante de um espírito que ele diz o seguinte, ele fala que, né, o fato de nós estar, vou contextualizar aqui o que ele diz, mas ele diz mais ou menos o seguinte, o fato de nós estarmos aqui no planeta Terra, mesmo sendo espíritos missionários, nós podemos, alguém pode vir, por exemplo, um maluco dirigindo um carro numa alta velocidade e nos atropelar. Isso pode acontecer. Né? Nós não estamos livres, né, de sofrer as consequências dos desatinos dos outros. O fato de nós estarmos aqui no planeta Terra pode nos acontecer qualquer coisa dentro do que pode acontecer aqui nesse mundo, num mundo como esse aqui, de prova e de expiação. Então não é tudo que estava escrito. A gente pode ser levado ao mundo dos espíritos de uma hora para outra por uma atitude de alguém. Não tem como a gente saber ao certo, porque ninguém tem a ficha reencarnatória de quem quer que seja. A lei de sociedade, a gente vai, né? Mergulhar na Terra, num corpo de carne, né, é um grande desafio para o espírito, né? No livro Renúncia, eu sempre comento isso, né, com o pessoal que estuda, os nossos grupos de estudo, que no livro Renúncia, quando a Alcione vai reencarnar, o amigo, o mentor dela, diz para ela, ela já é um espírito liberto, não precisa mais reencarnar, mas ela vai reencarnar para ajudar ali um espírito querido de seu coração. E o espírito é bem incisivo para ela, fala assim, tem certeza que você vai voltar? Porque muitos que voltaram se perderam. Né? Por quê? Por conta da influência da carne, da matéria, do contexto e tudo mais, e aí a gente acaba gerando karmas desnecessários, que aí vai precisar reparar novamente, né? E aí vai ficar preso mais um pouquinho ainda ao mundo de prova, expiação, de processos reencarnatórios, né, Arthur? A história nos mostra isso, né, Arthur? Você vê que Santo Agostinho, por exemplo, né, antes de se tornar quem era, se perdeu. Exatamente. Né? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também há diversas referências a espíritos lá, né? Então, mostrando para a gente que realmente o contato com a matéria, com o corpo de carne, parece reativar em nós todo o nosso psiquismo, desde a nossa animalidade, né, Arthur, até o presente momento. E aí a gente fica sujeito novamente às paixões, a algo instintivo, o instinto de conservação pela vida, né? Então, olha que interessante isso, né? Como realmente é difícil a vida no mundo de prova e expiação, né? Reencarnar, olha, quando a gente pega, por exemplo, o tópico Prelúdios do Retorno, aí a gente começa a estudar aquela parte e os próprios espíritos dizem que reencarnar é muito mais difícil, é mais complexo do que desencarnar. Porque você vai reencarnar, você não sabe como vai ser as coisas, você não conhece as atitudes que os outros podem ter diante das situações que a vida apresenta. Há uma série de dúvidas no momento que o espírito acaba reencarnando.
Então, não é realmente uma tarefa muito simples. Passa pela fase da infância, que é uma fase que o espírito está dormindo. O espírito vai tomar conta de si depois dos seus, a depender do nível evolutivo, depois dos seus 24, 25, 26 anos. Ele vai começar a acordar, despertar para situações. Uhum. Aí já foi quase um terço da existência ele dormindo praticamente. Porque na infância, né, quem é que se conhece na infância? Eu vivo comentando isso com a minha esposa, eu falo, poxa vida, viu? Eu não tenho medo de desencarnar, mas eu tenho medo de reencarnar. Você vai passar pelo... Imagina, eu estou com 45. Eu fui despertar nessa vida mais ou menos por volta dos meus 30, 32 anos. Quando 35 eu tive 3 infartos, quase morri. Então, olha como é difícil, né, reencarnar. É uma série de dúvidas, é uma série de incertezas para o espírito. Uhum. Ótimo. Bom, Wellington, não temos mais perguntas aqui, só alguns comentários, né? O pessoal agradecendo aqui, dando boa noite. Eu agradeço a todos Né? os amigos. E, pessoal, tenho certeza que todo mundo aproveitou, gostou bastante, né? O tema é muito interessante, como eu te disse, né? Dá para a gente É ficar um bom tema. conversando É um bom tema, né, Paulo? Nesse tópico do Livro dos Espíritos, existem mais coisas a serem discutidas, né? Como a questão da riqueza que você comentou e tudo mais, né? Há várias coisas. A gente tem um leque enorme aí para discutir sobre isso, mas fica para outro momento, né? Então, muito obrigado aí, Wellington, pela Que agradeço. Disponibilidade, pelo seu tempo, pela excelente fala que você fez aqui na noite de hoje. Então, passo agora para você as suas considerações finais e também pedir a gentileza de você encerrar para a gente com uma prece. Bom, eu agradeço, Paulo, o seu convite, a gentileza de abrir esse espaço para nós podermos conversar. Um grande abraço à Célia, ao Augusto, ao Joel, os amigos aí que se manifestaram, os nossos cumprimentos. Foi, de fato, um tempo muito bem aproveitado, 1h30 de conversa, de reflexão. Eu acho que o mais interessante são as dúvidas que nós lançamos, porque a partir das dúvidas que são lançadas, dos questionamentos, nós vamos produzindo mais conhecimento. Então, eu acho que esse é o grande legado de cada live, de cada palestra, são as dúvidas que surgem para a gente continuar produzindo perguntas, interrogações e então crescer. Agradeço a todos vocês, vamos agradecer aos bons espíritos pelo apoio, por estarem sempre junto a nós, nos inspirando, nos intuindo. Agradecer a oportunidade de reflexão e pedir que todos nós tenhamos serenidade. Serenidade para passarmos pelas provas da vida, serenidade para podermos avançar, para podermos crescer, serenidade diante dos desafios, diante dos nossos fracassos, diante das nossas vitórias. Que possamos estar nesse ano de 2021 sempre serenos. Obrigado, Jesus, e até uma próxima oportunidade. Muito bom. Obrigado a todos que participaram, Augusto, a Sandra, a Célia, Joel, o Simar, a Sueli, todos os nossos amigos aqui, né, que estiveram conosco, a Brígida, enfim, o Tadeu, a Melissa, a Luísa, muito obrigado, Wellington, pela sua gentileza e disponibilidade, né? Boa noite a todos, compartilhem, divulguem, com certeza esse tema é muito importante, muito interessante, né, e o Wellington conduziu aqui de maneira sensacional, né, muito bem colocado, à luz da doutrina. Muito obrigado, Wellington. Eu agradeço, obrigado. Aí, para uma próxima conversa, em breve, teremos o Wellington novamente aqui em algum momento, tá bom? Obrigado, boa noite a todos.